सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनदपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं
Narayano Priyamanangumadapharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagishajusha Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshasi Jasyasti Hidayam Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Venum Karat Nipatitam Skhalitam Sikhandyam Venum Karat Nipatitam Khalitam Sikhanyam Bhrashtancha Pitavasanam Vajraj Sunu Jasaika Kataksha Saraghat Vimukchitasya Saradhika Parishami Kadar Haseno Venum Karat Nipatitam Skhalitam Sikhanjam Bhrashtancha Pitavasanam Vajraj Sunu Jasaika Kataksha Saragati Vimuchatasya Saradhika Paricharami Kadar Hasena Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Uma vez fizeram uma pergunta para ele. Assim chamado devoto fez uma pergunta diante de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada, não existe um nome de Radharani escrito no Bhagavatam. E de onde saiu o nome dela então? Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru recebeu essa pergunta sobre a autenticidade do nome de Srimati Radharani, ou sobre a possibilidade de que o nome de Radharani devesse estar no Bhagavatam. Não está escrito em lugar nenhum, não se pode encontrar o nome dela. Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito bravo. Ele teve uma ira transcendental. Ele disse, sim, você está certo. Para quem? Para quem o nome de Srimati Radharani deveria ter sido escrito no Bhagavatam? Para tolos como você? Para um idiota como você? O nome de Radharani deveria ser colocado no Bhagavatam para que alguém pudesse brincar com o nome dela? Um jogo de sarrajias, de falsos Vaishnavas? É para que você faça algum brinquedo, algum jogo que você quer o nome dela lá? Como é que você pode esperar que o nome, o sagrado e secreto nome de Radharani apareça assim? Mesmo aqueles que estão na Gaudiya Mata, às vezes são sarrajias e discutem sobre Radhadasya. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, isso é algo muito secreto. É algo muitíssimo secreto. O nome não é dado abertamente, de propósito. Depois de ler todo o Bhagavatam, os 18.000 versos, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se depois de ter lido os 18.000 versos do Bhagavatam, se você não entendeu o nome de Srimati Radharani, é porque você é cego, porque você caiu para sempre. Você realmente é cego. Por que você quer que o nome dela esteja publicado lá? Para que te serve isso? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, no Chaturshloki Bhagavatam, nos 4 versos principais do Bhagavatam, o Senhor Supremo já falou sobre isso, e Prabhupada cita esses 4 versos. Sarhasyam é um mistério.
Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou Rahasi Stitam Iti Rahasyam. É algo que está secreto, algo que está num subtexto escondido. Lá fora, todos os tolos, todos os patifes, eles não podem entender as glórias do Senhor Supremo. O próprio Krishna não consegue glorificar Radharani de maneira apropriada. Nem o próprio Nandanandan Krishna pode glorificar Radharani de maneira apropriada. Então, quem somos nós para querer glorificar o nome de Radharani? Como nós podemos entender quem é Radharani, o que ela está fazendo? Nós só podemos pensar em mocinhos e mocinhas na matéria. Mas os Sahajias explicam isso, querem falar sobre isso abertamente, enquanto Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que isso é um assunto secreto. No Bhagavatam, o nome de Radharani não está lá, porque ele é algo muito secreto. Mas em cada subtexto está o tópico relativo a Radharani, especialmente no 10º canto. Quando você finalmente chega a ler o 10º canto, depois de ter lido os primeiros 9, o nome de Radharani está lá, não de maneira escrita, mas de maneira implícita. Se o nome dela estivesse lá, o que mudaria para você? Que vantagem você teria se o nome dela estivesse escrito lá ou não? Srimati Radharani, o nome dela não pode ser pronunciado por Sukadeva Goswami, o narrador do Bhagavatam. Porque enquanto ele pronunciaria, ele se freia, porque ele entraria em êxtase, ele pararia de dar Harikatha. É por isso que ele se freia e não pronuncia o nome abertamente. A mesma coisa aconteceu com Prabhupada Bhaktisiddhanta na beira do próprio Radhakunda. Nas margens do Radhakunda, uma vez Bhaktisiddhanta Prabhupada estava falando algo especial e ele iria pronunciar o nome de Radharani, mas quando ele se lembrou antes de falar, ele começou a tremer. Ele não conseguiu pronunciá-lo. Ele ficou em silêncio. Ele parou de falar. As pessoas pensam que as coisas são baratas. E eu me arrependo o tempo todo. Diz Shamdas Babaji Maharaj, eu me arrependo o tempo todo. Meu Guru Padapadma costumava dizer, no momento presente, nós nos tornamos os Sahajias. Nosso standard se caiu num ponto tão baixo que nós somos dignos de ódios. O standard começou a cair tanto que isso gera ódio no nosso coração, gera desgosto. É algo muito triste. Os standards que foram estabelecidos por Prabhupada Bhaktisiddhanta, por Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, por Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, foi o nome que Maharaj pronunciou, perdão. Às vezes eu penso, eu deveria voltar para onde eu vim e fazer meu parikrama. Às vezes eu penso, o que fazer? Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, Bhagavan Shri Krishna Nandanandan Krishna é um tesouro absoluto para todos nós. O Senhor Supremo é um tesouro absoluto. Krishna Prema é esse tesouro. Aqueles que estão realmente fazendo bhajana, especialmente aqueles que estão fazendo Gaudiya Bhajana, para eles, o Krishna Prema é o tesouro mais importante, mais absoluto. Se nós falhamos a alcançar o Krishna Prema com a nossa vida espiritual, qual é a utilidade do nosso bhajana, da nossa vida espiritual? Se nós estamos preocupados com dinheiro, política, posição, qual é a utilidade então do que nós estamos fazendo? Eles não ficam no mesmo lugar durante Kartika. Eles deveriam ficar, aqueles que estão liderando esses partidos, eles deveriam ficar a vida inteira falando Harikatha, eles deveriam ficar.
O que os estrangeiros sabem? Eles não sabem. Você tem alguma certa ideia, mas as pessoas que vão nesses grandes parikramas, eles não sabem o que é Bhakti. Eles não têm ideia nenhuma. Eles não sabem nem o ABCD do Bhajana. Aqueles que vêm com contato com os devotos puros, sim. Mas os tolos que estão seguindo qualquer parikrama, você pode falar qualquer lixo que eles acham que aquilo é a Harikatha. Por que então esses grandes líderes não se sentam e ficam pronunciando a Harikatha sem parar? Eu sei que eles vão dizer que estão ocupados, mas eu sei que a ocupação deles não tem significado. Eu sei, você vai dizer, eu sou muito ocupado, mas a sua ocupação é inútil. Pare e dê Harikatha sem parar. Você está fazendo um teatro. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, Bhagavan Shri Krishna, ele é o nosso único tesouro, o único tesouro da nossa vida. Sim, essa é a verdade. Aradha Bhagavan Bhajasostanayastadhama Vrindavanam Ramma Kachidupasana Bhajabodhi Vargena Yakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartha Mahano Sri Chaitanya Mahaprabhur Matam Idam Tattadaranapam. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que estão esperando o serviço do Bhagavatam, aqueles que estão esperando o serviço do Senhor Supremo, aqueles que de coração esperam o serviço de servir o Bhagavatam, com certeza estes sim podem entender que o resultado último do Srimad Bhagavatam não é Krishna, é Radharani. Como Krishna diz no Gita, depois de lido todos os Vedas, se você não me encontra, então a sua leitura não tem significado. Que vergonha! Você deveria ter vergonha disso. Depois de ter lido todos os Vedas, se você não entendeu o que eles falam sobre mim. Se você não me encontra nos Vedas, porque o nome de Krishna não está nos Vedas. Então, se você for ler o Bhagavatam sob a guia de um Vaishnava puro, um Paramahamsa Vaishnava, só eles podem te ajudar. Você tem que ler isso sobre a guia deles. Esse é o Siddhanta. O Srimad Bhagavatam. Sim, muito Siddhanta eu posso mostrar. A glorificação do Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, está escrito o quê sobre este Bhagavatam? Ele é o tesouro dos Paramahamsas. Está escrito a glorificação do Bhagavatam. Abra o Bhagavatam, eu vou lhe mostrar. É o tesouro dos Paramahamsa Vaishnavas. Está escrito. Está escrito. Essa é a única propriedade dos Paramahamsas Guru Vaishnavas. As almas caídas, elas querem fazer algum negócio com o Bhagavatam. Mas aqueles que realizam, são os verdadeiros Paramahamsas. Eles passam através do Bhagavatam e mostram o que realmente resulta da leitura do Bhagavatam. Não é Krishna. Talvez sim, também Krishna, mas também Srimati Radharani. Porque o significado é como servir Krishna, e Radharani é esse significado. Mas nós somos tão cegos que não vemos esse resultado ao ler o Bhagavatam. Nós não podemos enxergar. Quem realmente é cego não pode ver. Se você for cego e você não puder ver, isso é algo que ok, não é um problema. Você pode fazer vida espiritual. Mas se você está cego no seu coração, cego no coração, você não vê nada. Toma cuidado. Se você está cego no coração, esses dois olhos ou o terceiro olho, você vai ver com o quê?
Você quer ver as coisas materiais? Os excrementos, as mulheres, os homens? O que você pode ver com os seus olhos? Esses olhos não servem para ver coisas espirituais. Se você não pode enxergar com os olhos materiais, isso não é um problema. O seu problema seria você ser cego no coração. E aí acabou. Aí você não enxerga nada de espiritual, você é cego para sempre. Você pode pendurar tilaka, cantar japamala, sentar na cadeira do acharya. Eu não vou reclamar dessa sua decisão. Faça, mas isso não tem valor se o seu coração for cego. E se o seu coração está cego, como você poderia guiar os demais, o coração dos demais? Os tolos não têm ideia nenhuma. Eles estão ocupados em alguma confrontação, alguma competição, alguma política. Ah, é meu partido, não, é o seu. Eles não têm direito de criticar os Mayavadis. Eles não têm direito de criticar os Mayavadis. Nós não gostamos dos Mayavadis, nós criticamos os Mayavadis. Mas aqueles que são 2 vezes Mayavadis, vestidos de sannyasis, vestidos de Vaishnavas, eles não têm direito de falar nada. Porque eles querem ser adorados. O Mayavadi que realmente acredita no Advaita Vedanta, eles acham que eles são o Brahman. Eu não concordo que eles sejam o Brahman. Eles vão dizer Aham Brahmasmi. Sim, qualitativamente todos somos espírito. Nós estamos condicionados e confinados no corpo material. A nossa concepção é corpórea. E é por isso que Naradaji Maharaj quis esclarecer esse ponto. Então, Vyasadeva Goswami é Narayana, é Bhagavan. Mas mesmo assim, expressando esse passatempo de insatisfação, eu não estou satisfeito completamente. Vyasadeva sentiu essa emoção aí nesse passatempo, e Naradaji veio. E a pergunta de Narada foi muito estranha. Ninguém sabia por que ele perguntou isso. Ninguém fala assim. Quando você encontra com alguém, o máximo que eu pergunto é como você está. Isso sim você pergunta. Eu não posso perguntar como você está com o seu corpo e com sua mente. Essa é uma pergunta estranha, ninguém nunca ouviu uma pergunta assim. Como está você, seu corpo e sua mente? Como que você está em relação ao corpo e à mente? A gente só pergunta como você está, ninguém pergunta como você está, o seu corpo e a sua mente. Mas por quê? Narada sabe que a gente tem uma concentração ligada ao corpo sutil e ao corpo grosseiro. Quando nós saímos dessa concepção ligada ao corpo e ao corpo sutil, quando nós saímos dessa concepção corpórea, quando nós saímos dessa concepção de partidos, de grupos fechados, quando nós vamos sair? Um verdadeiro Mayavadi, ele vai sentir algo especial. Eu não estou falando de um trapaceiro. Na verdade, o Mayavadi é um trapaceiro, porque ele ignora Deus. A presença eterna da forma do Senhor Supremo de Bhagavan. Mas eles estão tentando entender que são o Espírito. E eles pensam que todos são feitos de Espírito. Aqueles que realmente sentem que são espirituais. Como, por exemplo, vamos falar de Sukadeva Goswami, que costumava fazer o bhajana do Brahman. Está escrito no Bhagavatam. Ele é o candidato número 1. Ele mesmo fala. Eu estava concentrado, eu estava
pensando no Brahman, realizando o Brahman, mas eu não sei como. De repente eu comecei a sentir uma atração quando eu ouvi o passatempo. Quando eu ouvi, um sentimento se desenvolveu dentro do meu coração. Quando eu ouvi, eu fui capturado pelos passatempos de Krishna, pelos maravilhosos passatempos de Krishna. Você sabe disso? Às vezes eu cito esse mantra. Jigang saya payayat jaddapya sadhi leve gothing dhatu chitam tato anyam kangbadhelum saranam bhajam baraha piram natavarabapu karnayo karnikaram viddhadabhasakanakakopi sambayayantin chamalam randhana venu radarasudaya pura yunugopa brindvai Bindayanam Sapadaраmanam Pravishad Gita Kirti. After hearing Sukadeva, I was captivated. Depois de ouvir esses passatempos, Sukadeva Goswami disse, eu fui capturado e me senti intoxicado, eu esqueci todo o resto das coisas. Até então, eu estava ocupado com o Brahman, com o Brahman não qualitativo. Mas, de repente, eu comecei a correr na direção de onde está vindo isso, esse tipo de atração. E ele voltou aos pés de lótus de Vyasadeva. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais. É difícil realizar esse ponto. Você tem que fazer um grande bhajana para chegar nesse ponto. E aí você realiza. Como? Em Kartika nós vamos discutir isso. Está chegando. Como Shri Chaitanya Mahaprabhu chorou diante de Swarupa Gosai e Rai Ramananda. Swarupa Gosai começou a cantar um bhajana, uma canção relacionada a Krishna, e ele sentiu uma tremenda atração. Swarupa Gosai parou e Mahaprabhu ficou louco. Fala mais, fala mais. Eu estou sentindo sede com as minhas orelhas. Por que você parou? Mahaprabhu chora e grita. Por que você parou? Por que você não fala mais? Eu estou sentindo sede com as minhas orelhas. Você já sentiu isso? Então, como é que você pode querer fazer Krishna Bhajana? Como você pode se alinhar com Prabhupada Bhaktisiddhanta? Como você pode esperar seguir Gauranga Mahaprabhu? Esse tipo de sensação direta você precisa. A gente está preocupado com as coisas lá fora. Ah, ele não me deu honra, ele não me deu honras. Isso é fezes e urina. Isso é fezes e urina. Isso é excremento. O que as pessoas falam, se as pessoas falam bem ou sujeira sobre mim, eu penso que isso daí não tem valor nenhum, como um excremento. Isso é pratista. E por isso as pessoas ficam bravas. Está escrito no Upadeshamrita, eu discuti esse tópico no domingo. O problema do mundo inteiro. Qual é? Traga para mim os casos e eu mostro. O segredo por trás de tudo é pratista. Nos Estados Unidos, na Rússia, na França, na Itália, no país que for, na pessoa que for, o problema que a pessoa tiver, a semente é a pessoa querer respeito, a pessoa que é pratista. A gente não consegue sair disso, a gente não consegue sair do corpo. Como é que eu posso fazer bhajana de Radha e Govinda então assim? Haha, é uma piada. Temos que ser sarcásticos, irônicos. Olha, você sai por aí e fala Radha Govinda Lila, que maravilha. Não precisa pensar em mais nada. Automaticamente você alcança Radha Dasya. Eu tenho vídeos de gente falando assim, essa é a condição dos falsos Vaishnavas. Quem eu vou salvar? Sugira para mim.
Can you suggest me whom I can Sugira quem eu posso salvar. how I can say? Como eu posso salvar essas pessoas que acreditam nisso? If there is no 100% anugata, Se não tem rendição 100%, my anugatya, father and grandfather cannot save. avô, meu bisavô, meu tataravô não poderia salvar você. Nem se a gente subisse até There Vyasadeva. is no anugata. Vyasadeva não poderia salvar você porque você não tem rendição. Beast-like life. Você leva uma vida de Whatever I animal. like, that I can do. Whatever Você don't faz o like, que I você do. quer. Ah, o que eu não Who quero eu man não care? faço. Who man care what you like and don't like? Quem que se importa, rapaz, com o que você quer, com o que você não quer? O que você quer fazer, o que você não quer You fazer? will have Quem to se pay importa? attention to what Guru Você tem que Vaishnava prestar like. atenção no que o Guru e os Vaishnavas Guru querem. Vaishnava, Bhagavan. Gurus, Vaishnavas e Bhagavan. Isso você tem que entender. So, after reading whole Bhagavatam, Então, depois de ler todo o if we are Bhagavatam, failure se nós to get falhamos the clue, para pegar a chave deste segredo, name of Radharani, o nome de Seva of Radharani, Radharani, o Seva de Radharani, come to a flop end. então tudo flopa. Tudo é inútil se você não chega a essa conclusão. Prabhupada Bhaktisiddhanta Sri disse: Govinda is our only property. Govinda é a nossa única propriedade. Deveria ser assim. Shri Govinda é a nossa propriedade absoluta, a propriedade absoluta da vida. Krishna bhakti raso bhavitam bhavitamati kriyatam jadi kutyopi labhati atra lolamopi mullamekalam janmakoti sukrutvair nalabhati. Koti crores of life gone in our life. Centenas de milhares de vidas, milhões de vidas, infinitas be vidas. foolish. Cuidado, não seja tolo. Life gone. Infinitas vidas já se passaram. Infinitas vidas já se passaram. Você está caindo Still dentro do today, after samsara. getting this kind of golden E opportunity, mesmo agora, recebendo essa oportunidade dourada, if you are going to take decision to roll down se again, você vai decidir o que? Rolar de novo no samsara? somebody putting question, Alguém faz uma Prabhupada, pergunta para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada, is it possible to make somebody Prabhupada, Vaishnava? é possível transformar alguém num Vaishnava? Somebody asking this question. Alguém perguntou isso. Is it possible to make É somebody possível Vaishnava? transformar alguém no No, Vaishnava? Prabhupada disse not não. at all. De jeito nenhum. We cannot make anybody Nós não Vaishnava. podemos transformar alguém no Vaishnava. We can go on speaking Nós Harikatha, podemos continuar falando we can Harikatha. go on doing Kirtan, Podemos continuar fazendo Kirtana e talvez, that Atma going por to sorte, respond se aquela positively, alma responde positivamente e deixar Maya, Brahmite-gana Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasadeva. Purposely, I can make you Vaishnava. I eu can posso make fazer you você um engineer, I Vaishnava, can eu make posso you fazer doctor. você um No, engenheiro, eu posso fazer de it is você um not like this. médico. Não, não é assim. I can make you doctor, I can Eu posso transformar você num médico, num engenheiro. Você pode até pronunciar isso. Você não pode garantir que você vai We conseguir, can não? try our best. A gente pode tentar o nosso All depend melhor, over your life. mas tudo depende da sua sorte. So Bhagavan Sri Krishna is Então, the Bhagavan Shri Krishna absolute property in our é a life. propriedade absoluta da nossa vida. E tome cuidado. But Porém, be sure saiba that Srimati Radharani's que lotus Srimati feet Radharani e os is pés de the lótus absolute dela property in the são life a of propriedade Krishna. absoluta Now da you vida de understand. Krishna. Agora entendeu? Entenda a Krishna is gravidade. the only and absolute Krishna é a property única, in our absoluta life. propriedade da vida de todas as almas. E ao mesmo The lotus tempo, feet of Srimati os pés de lótus de Radharani is Srimati the Radharani absolute são a property in única the life propriedade of na vida de Govinda Krishna, himself. de Govinda, dele mesmo. Ishvaraha Paramakishna Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarvakaranukar. Govinda é a forma original do Senhor Supremo, aquele que é a causa de todas as causas, o não nascido, Is only a fonte dos mundos espirituais e materiais. realize that Ele realiza my only property minha única and propriedade, absolute Krishna property diz, minha is propriedade the lotus absoluta. feet of Srimati São os pés de lótus de Srimati Now you Radharani. understand. Agora você entende. I think you cannot think Radharani is a Acho que você beautiful agora você não vai pensar que Radharani é uma mulher bonita, lady, não? give enjoyment to us. Que vai dar desfrute para as That pessoas. kind of demonic conception Esse tipo de concepção cannot demoníaca develop anymore. não, After não hearing pode this se kind of desenvolver depois de ouvir Siddhanta. esse tipo de Siddhanta, não? Prabhupada speaking, Prabhupada Bhaktisiddhanta the diz: only and absolute property in the a única life e of Sri absoluta Govinda propriedade de Shri Govinda is Srimati Radharani. é Srimati Radharani. And those who are
E aqueles que aceitam o Bhagavatam como sua única propriedade, os Paramahamsas. Os Paramahamsas, especialmente os devotos da Gaudiya, o único objetivo deles, a única meta, o único objetivo é receber a misericórdia dos pés de lótus de Srimati Radharani. Os pés de lótus de Srimati Radharani. A misericórdia de Srimati Radharani. O único objetivo. E a noite e dia fazendo Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, todos eles. O nosso Gaudiya Guru Varga. Todos eles oram dessa maneira. É algo muito secreto. Nós vamos aceitar isso como se fosse, porém, uma verdade barata, uma coisa simples. É por isso que Srila Prabodhananda Sarasvati Pada escreveu. Prabodhananda Sarasvati Pada foi forçado a escrever um aviso para todos nós. Todo o fluxo do néctar que vem dos pés de lótus de Srimati Radharani pode tocar meu coração se e somente se eu tiver recebido a misericórdia de Nityananda, Nitai Kripa. Eu preciso da misericórdia de Nitai, Nitai Karuna Habe. A misericórdia de Nityananda está esperando. E depois de recebê-la, eu posso ir na direção de Radharani. Mas o que vai acontecer depois? Você tem que realizar os passatempos de Gauranga. Se alguém pode realizar os passatempos de Gauranga Mahaprabhu, 100%. Ele ou ela entenderão a gravidade de Srimati Radharani, a importância de Srimati Radharani. Então, depois de realizar a misericórdia plena de Gauranga, de receber toda a misericórdia de Gauranga, então nós podemos realizar a importância, a gravidade, o peso de Srimati Radharani. Caso contrário, não é possível. Ideias concebidas dentro da própria mente, filosofia falsa. Alguém pode pronunciar o que quiser diante do público para trapaceá-los. Eles podem falar para trapacear todo mundo. Porém, a realização direta está longe, longe. Acontece lá longe. Então, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj dizia, eles todos não têm nem um pingo, eles são privos, completamente privos. Eles nunca vão alcançar. Eles não podem nem tocar os pés de lótus de Radharani, porque eles fizeram uma ofensa aos pés de lótus do Rasa Tattva. Eles estão deprivados para sempre. Eles ofendem os pés de lótus de Rasa Tattva. Eles falam sobre Rasa Tattva antes da hora. Então, Bhaktivinoda Thakur determina que tais pessoas estejam cortadas fora da misericórdia. E quem é o tolo que diz que o nome de Radharani não está no Bhagavatam? O nome dela está lá. Você que não enxerga. Neste verso, Anayaradita Nunam. Hein? Sim ou não? Janna Vihayo Govindo Yam Anedraha. Prabhupada vai explicá-lo detalhadamente durante muito tempo. Quantas gopis?
So many gopikas. It is written, Incontáveis gopis, está escrito. it is written that one gopika Está escrito que uma única of Sri gopi Vrindavan de Vrindavana can never be compared with Lakshmi não Devi. poderia ser nem comparada com todas as Lakshmis. Your brain cannot care. It is not the O seu exercise cérebro of não brain. consegue entender. So they can play, oh, what say? Você acha que é um exercício cerebral isso? Play your heart. Você tem que jogar seu coração para entender isso, não o cérebro. O cérebro é Material inútil. vision, material A intellect, visão material, always there. Whatever intelecto information. material, qualquer tipo de inteligência que a gente tenha. So it's impossible. Então é impossível. It is impossible to realize. É impossível realizar isso. So Prabhupada explaining, Então Prabhupada explica. one gopikas, I just told. Eu disse, existe somente uma We única cannot gopi. compare those gopikas with Ela não poderia ser with comparada. Lakshmi Devi. A Lakshmi não pode ser comparada a Cannot ela. compare. It Ela is está acima offensive. de Lakshmi. Seria ofensivo compará-la com Lakshmi. Anyway, De que maneira? De not todas by as physical maneiras. beautiness, Não da beleza regarding física, da forma, heart, o coração, o serving, amor, serving o mood, desejo de that servir. kind of beauty anyway. Em nenhuma maneira pode We ser can comparada. not compare Nós with não podemos Lakshmi Devi comparar regarding the opulences, Lakshmi Devi em regarding relação the opulences às each one of opulências gopikas they have, de cada uma das gopis. Não pode ser comparada, pois elas são imensamente superiores. Elas são como joias transcendentais. As opulências de Vaikunta seriam colocadas num cantinho, diz Mahaprabhu. Todas as infinitas opulências de Vaikunta podem ser colocadas num cantinho, em comparação às opulências de Vrindavana. Nenhum Vrajavasi, nenhuma Gopi está interessado em opulência ao mesmo tempo. Essa é a excelência deles. Eles não estão interessados. Eles não querem, eles estão muito felizes com qualquer florzinha, com qualquer fruta. Ah, legal. Folhas, eles fazem cosméticos esfregando as coisas, um pó vermelho, eles dão chão, eles passam no rosto. Eles não precisam de cosméticos. Eles não precisam. Eles usam as coisas que estão ali no chão, naturais. Eles estão infinitamente satisfeitos. Eles são infinitamente satisfeitos com as coisas naturais que existem em Vrindavana, como as flores, as frutas, as plumas de pavão. Uma Gopi é descrita no Bhagavatam que Lakshmi Devi teria que pensar duas vezes para tentar competir com esta específica Gopi, de tão bela que ela é. Aí está. Essa é a natureza transcendental de Vrindavana. E você tem que pensar. Faça bhajana. Santos nomes, mergulhe profundamente nesse tattva. E assim você pode realizar. Então aquelas Gopis externamente, elas não têm educação, qualificação, diplomas. Externamente elas não têm nada. Você não deve esquecer. Toda a educação, todo o conhecimento, todo o jnana vem dos pés de lótus das Gopis. Especialmente de Radharani. Porque as Gopis são iguais a Radharani. Elas são todas expansões de Radharani. Então é por isso que nós podemos encontrar como neste Astaka no Radha Kataksha Stotram. Ananta Koti Vishnu Lokunam Rupat Mudarchite Himadrija Pulo Muja Viranchija Baro Ananta Koti Vishnu Lokunam Rupat Mudarchite Himadrija Pulo Muja Ananta Koti Vishnu Lok.
Ananta Koti Vishnu Loka. Ananta Koti Vishnu Lok. Ananta Koti Vishnu Loka. They are going to bend their head Elas, with folded hand. elas abaixam a cabeça com as mãos postas. Padmaja means Radharani. Padmaja significa Radharani, In our lotus feet, que floating apareceu in Jamuna. numa flor de lótus flutuando no Yamuna, Padmaja, Namro with humble mood. com toda a reverência, com toda a humildade. Archite. Padmaja means Padmaja. Padmaja, Padmaja means she was discovered, found ela on foi a lotus encontrada flower. nesta flor de lótus. There is different kind of explanation. Existem diferentes explicações. Vishwamana Maharaj went to take bath and find one Vrishabhanu lotus Maharaj, flower floating. ele encontra esta flor. Girl, Olha, tem uma menina dentro da flor. to take that girl. E ela estava se mexendo, e ele carrega ela nos braços. Namra Padmajarji. Namrapadi Jarshite. É por isso que existe este mantra, este verso. Parvati. Follow. Going to pray. Ele estava orando para Parvati Devi. Viranchija Saraswati. Birantija Saraswati. All going to pray. Pranam and bend the head. Todos estão prestando reverências e abaixando a They are cabeça. source of all Devi. Porque a fonte de All todas as those deusas, Devi. todas as deusas e semideusas, They are coming from the elas vêm nail das of unhas Radharani dos lotus pés de lótus de Srimati Radharani. some jyoti, some light A luz coming vem and de from ali. there. E dali todas elas se manifestam. They are coming. Even for infinity period, if you like to play your Por brain, tempo infinito, se você tentar usar sua mente para if entender you isso, go você on não vai playing your conseguir. brain, Se você começar a tentar usar o cérebro, sua mente material, como Sahaji, infinity period, there is no por possibility. tempo infinito você não vai conseguir. Is there no possibility Não tem to touch the possibilidade lotus feet of? para tocar os pés de lótus de Srimati Radharani. Impossible. Impossível. Descrever os pés de lótus de So, Srimati Radharani. Prabhupada speaking, Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo, in Rasa Lila, a Rasa Lila is the topmost, I mean absolute Lila. é a lila If somebody absoluta. asks, what is the absolute? All Qual é a lila absolute. absoluta? Todas But as then- lilas são absolutas, sim, Rasa Lila, the mas o Rasa Lila absolute. é a absoluta All lila, entre as because Bhagavan lilas is absolute. absolutas. I Se o cannot Supremo say Absoluto, nós não poderíamos all dizer lila que absolute. But Rasa Lila is outras more coisas so. ligadas a ele não sejam absolutas, mas a Rasa Lila é Because especificamente, there especialmente, Bhagavan Govinda wanted to give porque lá all Bhagavan energy. Govinda coloca toda a sua energia Srimati Radharani present. e na presença de Srimati Radharani Radharani. wanted to give absolute satisfaction. E ela dá absoluta satisfação a Krishna através da Rasa Together with Lila, all gopikas. com todas as gopikas, All is expansion of bodies. todas Lalita, as expansões Vishaka, corpóreas de Radharani, Lalita, all Vishaka, they are same like Radharani. elas são a mesma. Lalita Como Sakhi Radharani, is elas são non-different não from diferentes. Srimati. Lalita Saki não é diferente de Srimati They are Radharani. playing different roles to give satisfaction, give different kind Elas of taste of- vivem personagens diferentes para dar Seva. diferentes That's prazeres e seva para Krishna. So when Srimati Radharani Então, quando Srimati Radharani watching, now Govindo observa, going to play with 100 crores of gopikas. agora Govinda vai All said dançar they- com all of 100 them have same bilhões de status, gopis. same position. Todas elas têm o mesmo Follow. status, a mesma posição. Then Srimati Radharani, Então, Srimati mind was- Radharani, very off mind. Why? a mente dela Now, divaga, por my quê? Krishna, my Govinda, Ela pensa, o meu Krishna, now o meu Govinda, going to get this Panchayat Seva. Panchayat Seva, no? agora ele vai Panchayat Seva, receber you know? Panchayat Seva. Você Panchayat sabe o que means- significa? All common Seva. Seva common comum, Oh, serviço everybody qualquer. can serve Ah, todo Krishna. mundo pode servir Hare- Krishna. Srimati Radharani become off mind. Srimati Radharani, Now today my a cabeça dela Govinda vai embora. going to get all common Seva like in the market, look as a E market. agora, It is open market. como se fosse um mercado, Oh, she could not bear. Oh, ela não poderia Because- suportar. only and only she can understand. She can understand the mind of Krishna, absolute. Somente ela pode entender a mente de She Krishna. can understand the mind of Krishna, absolute. Absolutamente.
That's why she is thinking. É por isso que ela pensa, agora o meu Krishna vai aceitar serviço no mercado. Todo mundo venha para servir Krishna. Como no Shiva Mandir. Eu vi um acharya, ele trouxe todas as matajis, os pitajis, os mães dos pais. Olha lá, vai fazer a abhisheka de Krishna. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou? Eu fiquei chocado. Eu saí dali imediatamente. Todo mundo, façam fila. Joguem água em Krishna. Quem disse que é assim que se faz a abhisheka? Guru de quem que deu essa? O meu guru, Sridhar Maharaj, quem falou? Sridhar Goswami Maharaj tomava muito cuidado. Frequentemente ele costumava dizer para o encarregado, cuidado. Não é todo mundo que podem ser permitidos a adorar dentro do templo, no quarto da deidade. Frequentemente ele repetia isso, numa vez só ele falou. Ele falava, cuidado, não é todo mundo que pode entrar na sala da deidade. Não é todo mundo que pode entrar na cozinha. Não é todo mundo que pode sentar no Vyasasana, pregar, cuidado. Mas quem liga para isso hoje em dia? Quem liga? Ninguém liga. Tudo está certo. Porque eles são Sahajias número 1. Eles são Sahajias número 1. Com o Bhagavatam está sentado. Se eu pronunciar uma mentira, eu poderia ser destruído. Eles são Sahajias número 1. Eles não têm direito de falar quem é Sahajia. Apontar para alguém. Eles estão descendo o standard da Gaudiya Mata em tal nível que eles estão criando uma plataforma comum, como se fosse o sábado, o clube do sábado à noite. Eles querem dançar sem roupa. Se você derrubar os standards, isso é um grande problema para nós. As pessoas poderiam nos prender. Olha o que eles se tornaram. O que a gente vai fazer? Tirar todos os nossos panos e vamos dançar todo mundo pelado? Porque a gente não tem nenhuma base dessa maneira. Eles não têm estrutura, eles não têm coluna. Eles poderiam se sentar pelo menos de maneira ereta. Eles não têm direito nem de se sentar para falar. Mas eles ficam bravos comigo, isso sim eles gostam de ficar. Fazer política comigo. Fazer complôs contra mim. Isso eles fazem. Srimati Radharani, ela perdeu a cabeça. Meu Krishna está sendo servido por qualquer um, como eu posso tolerar isso? Krishna recebe um seva especial de mim, então eu vou embora, eu não posso ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Todo mundo servindo ele igual? Todo mundo dançando. Srimati Radharani imediatamente desaparece daquele lugar, da Rasa Lila. E quando a Srimati Radharani se vai, toda a Rasa Lila quebra. Entende? Toda a Rasa Lila para de funcionar. Por quê? Porque Srimati Radharani é a força de conexão. Se você já estudou física e química, um pouquinho você pode entender. A força centrífuga e a força centrípeta. Você lembra? Se eu pegasse como um anel, se eu amarrar um objeto, uma pedra,
de plástico, alguma coisa. And after that I take in a string is there in my hand. E eu pegar e amarrar isso num fio e começar a I rodar, can do it? como se fosse uma I cannot do. The uma string roda. is there in my hand. Se eu Then I am estiver going segurando alguma coisa na mão que está amarrada numa pedra, numa coisa, num peso, um pedaço de metal, qualquer coisa, I can bind it. eu posso With this amarrar string, this point, and this point I'm e catching. daí na outro lugar, na outra ponta eu Then- seguro e rodo. I can show you E aí eu posso mostrar para você. this center point is there. Se o ponto central está lá, This is the center point. esse é o ponto central, né? O From meu this dedo. center point, Então desse ponto central está rodando toda essa then estrutura. one force is Então, going existe inside uma towards força the que está center. tocando o centro, ela está correndo na One direção do force centro. is going towards the center. É uma força centrípeta Follow. na direção do centro. Sim ou não? Another force going Existe outside. uma outra força saindo. It's called common science. É a força Not the typical centrífuga. Isso é ABC uma of ciência ABCD, não? Não precisa você ser um grande centrifugal cientista. force and centripetal force. Então, existe a força centrípeta e a força When Srimati Radharani centrífuga. gone, Então, quando o Srimati Radharani se vai, then or Rasa Leela, toda a Rasa Lila, binding force, ponto de binding force was conexão, Srimati Radharani. o ponto If binding force centrípeto gone, all da scattered, Rasa Lila se vai e Like toda a those Rasa small Lila boys, não? desmorona. they make one in Julan Como or big aqueles places. meninos que estão the whole brincando small boys de Swing Leela. Sometime up and down. You have seen? balanço. Those Já boys, viu? you know, small boys sitting. As crianças sentam And the na man, corda. owner, um they are homem playing the empurra. motor. Ah, e tem aquela roda We gigante small também. Boys, we also done. Quando eu era coming criança, down, eu they ia. become very fear. Quando a roda gigante another descia, a gente abaixava a Is cabeça. there? Going out. This is more easy. Oh, there's some Tem uns que são tigers, some redondos, horse, né? some E tem car, uns, this is aqueles small boys. carrossel que tem o cavalo, o leão, o tigre. Follow. E as crianças são bem em cima e Is ficam the rodando. Sim, So, então como se fosse Srimati isso. Radharani gone means all Srimati binding Radharani, force broken quando down. ela vai embora, toda a All força Leela de scattered. conexão da Lila acaba e a Lila desmorona. Then, desmonta. everybody feeling disturbed. E todo mundo fala, o que está acontecendo? Uma Lila tão bonita e agora o que aconteceu? Breakdown. Nosso desfrute acabou. All Tudo. broken. Perdeu a graça. Govinda was feeling disturbance. Krishna se sente perturbado. Govinda feeling disturbance. Where Srimati Radharani gone? Cadê onde ela está? My heart were gone. Onde foi meu My coração? only property missing. Minha única propriedade My absolute property missing. desapareceu. So let me see where gone. Meu único tesouro, onde foi? Then after that, E depois disso, Krishna also. leaving Krishna all também gopikas, desaparece. Todas as 100 gopis. crores of gopika, 10 100 bilhões de crores of gopis. Prabhupada speaking. Prabhupada disse. Prabhupada speaking. Prabhupada The disse. Prabhupada speaking. O Prabhupada 100 original crores disse. of gopikas 10 cannot bilhões give de gopis não complete podem satisfaction to dar a Krishna, satisfação completa a whereas Krishna, Srimati Radharani que é capaz de alone dar is more Srimati than Radharani sufficient. sozinha. That's why Krishna feeling disturbed. Então é por isso que ele fica perturbado. Ele enlouquece. Cadê ela? Cadê Then Srimati Radharani? Krishna left them all E gopikas. Krishna deixou para trás todas Then as outras Krishna left gopis. all gopikas and Bilhões de gone gopis. in search of Radharani. Where gone? E vai procurar Radharani. Onde ela foi? Ele corre atrás dela pela floresta. And all gopikas, E todas as also gopis, searching. elas também começam a procurar. Even Chandravali A própria Chandravali searching Radharani. If procura Radharani. Chandravali thinking, well, Chandravali maybe pensa, bom, I am doing some competition with her. sim, eu compito com Radharani, mas I mesmo must assim, confess eu sei that without Radharani, que sem ela cannot enjoy. a gente não pode desfrutar. One day, Bhadra, one Sakhi of Chandravali. Uma saque de Chandravali chamada Bhadra Chandravali é a gopi principal do outro grupo que compete com o grupo de Radharani. E ela vem, Bhadra chega e fala para ela, Saki, amiga, dança pule, Radharani vai morrer. E ela está morrendo, você vai desfrutar sozinha. E ela fala, sua tola. Isso é boa notícia? Isso é boa notícia para você? Isso não é boa notícia? Claro que não. Nós só podemos ter Krishna porque existe Radharani. A gente compete com ela,
Mas é um fato. Idiot number one, we are going to Trola. give this information. Você If vem trazer Radharani essa gone, then we informação, can se ela, lose Krishna. se for, a gente Foolish. perde It is Krishna. nice information? No. Isso é uma boa informação? Chandabal is speaking. If Srimati Radharani is there, for Radharani we are getting Krishna sometime. Porque existe Radharani, nós de vez em quando podemos servir Krishna. Se ela se for, ele também vai. So, that is the sloka Prabhupada wanted to say. Anaya radhito nunam. Então, é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta cita esse sloka. Anaya radhito manam. Anaya radhita nunam. In Sanskrit, Em that is sânscrito, very, you should be very alert. você deveria estar muito alerta. You should be very alert to apply, gender, singular, aplicar plural. O singular, o plural, o If you are dual. 100% intelligent, but still Se você you for can muito fail. inteligente, If you mesmo are assim fail- você if you pode are- falhar. You cannot maintain the track. Você não Follow. vai conseguir seguir o caminho. Anaya radhito. Anaya radhito means Anaya it is radhita feminine significa gender. isso? Anaya é uma by frase heart. conjugada Krishna no gênero was feminino. Krishna was worshipped. Was why? But for the Krishna time being, era adorado. Radharani is missing now. That's why. Mas Radharani estava faltando. Govinda was worshipped Govinda by estava that sendo adorado Gopika. por aquela Gopi. Topmost worshipping. Even we all Aquela que together, adora a Krishna de by maneira our mais joint absoluta. effort, by our Mesmo joint todos os effort, outros juntos, we todos nós juntos, cannot nós make nunca any vamos poder competir com Anaya ela. radhita ninyam Bhagavan Haririshwara. That's why her name is Radha. Anaya É por isso que o nome dela é Radha. Radha. Iti Radha. Follow. Anaya Anaya Radhita. By Radhita. her, she was Porque ela worshipped existe, maximum, porque most ela o adora de maneira satisfaction absoluta, Krishna God. dando-lhe o máximo da Anaya satisfação. Radhitam iti Radha. Radha means who Radha is doing significa aradhana. Who is doing aquela que faz aradhana aradhana. all the time. Aquela que adora o tempo Who todo. is doing aradhana of Krishna Radha significa aquela que faz non-stop, aradhana all de the Krishna time. o tempo todo. That's why Radha. É por isso que ela se chama Radha. Follow what I say. Anaya Vocês estão radhitam. seguindo o que eu estou Aradhitam. dizendo? Anaya radhitam. Radhitam iti. Anaya Radhitam Radhitam Iti Radha. That is the name. Esse é o nome So how dela. you can A adoração say that there is no personificada. name of Srimati Radha? For Como que você whom? pode dizer que não existe um nome de Over Srimati speaking for Radharani? whom? Se The ela name é of Radharani can be o given. início Bhakti, Some idiot, da devoção. some rascal like you. Então, para que você quer o nome some dela escrito lá particular, como um some tolo, como um patife como Bloody você, conception like blood que and flesh. quer ter uma concepção carnal, de sangue, de carne? What kind of degradation? Que degradação seria essa? What kind of degradation? Que degradação? Even we cannot imagine so much degradation. Não dá para imaginar a degradação onde a gente chegou. What to speak Ela é about. inimaginável. E o que dizer do contrário, lá de cima? We feel friend, we like to die at present. Don't Eu like gostaria de morrer no it. presente. So long we live, we can see this Enquanto kind of nós estivermos vivos, nós estamos vendo, olha o que eles estão fazendo. see this kind. A gente pode ver. So that's why Prabhupada wanted to withdraw his Leela. Era por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta That's why quis deixar Goswami seus Krishna went to passatempos. É por isso que withdraw his Leela. Keshava Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj retiraram, Santa Goswami Maharaj quis retirar seus passatempos. When they discovered nobody going to hear, Quando descobriram que ninguém poderia you ouvir stay, enjoy your life. e todos queriam brigar, ele disse, fiquem então Because you like to brigando. eat na stool and urine. Porque você quer comer excrementos, então fique aqui, They're eu vou going, embora. leaving this world. E eles deixaram este mundo. All around politics. All Só around política, politics. só Dirty interesse. Política politics. suja Dirty dentro do even ambiente not available devocional. in political field. Nem no campo político tem uma política tão suja quanto aqui, no âmbito devocional. They are going to spoil their money. Eles vão They're estragar, going to eles vão give gastar money todo to o seu big, big dinheiro. businessman, to their relative, but they are hearing. Eles estão We are going escutando, to make some project, absolute project, eles falam que estão fazendo um projeto They can transcendental, steal é mentira. everything from us. But they Eles querem cannot roubar tudo de nós, mas eles não podem nos ajudar They nos nossos cannot give. projetos. Eles I'm não dão um sure tostão. with Eu Bhagavatam tenho and speaking, certeza, at the com o time of Bhagavatam death, na mão, they can remember no money momento da position, morte, eles nothing vão else. lembrar do quê?
dinheiro e posição. Você pode escrever num diário, eu estou prometendo isso. Se eu errar, você pode me punir. Todos eles estão atrás de dinheiro, 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 dinheiro. Eles não podem contar. Nem com um contador eles conseguiriam contar montanhas de rupia. Eles sabem que eu poderia dar tudo na mão deles. Façam esse seva, então, no meu lugar. O nosso... A conta dele acabou. Ele tem 400 rupias na conta. E você sabe, aquele rapaz alto, Rago falou, ele deu tudo. Ele não quer saber como que ele vai levar a vida da família dele. Eu penso que ele é o sannyasi número 1. Ele é o sannyasi número 1. Na forma de um grihasta. Ele doou tudo. Ragu falou para mim. Ragu deu 4.000 rupias para ele, deu para ele poder voltar para casa. Agora a gente vai fazer um arranjo para ajudá-lo. E agora a gente vai dar um depósito, mas as pessoas não querem nos ajudar. Eles preferem roubar de mim. Mas nos ajudar num projeto transcendental, eles não querem. Esse é o caráter dessas pessoas. Às vezes eu penso, o mundo inteiro poderia morrer. O que eu vou fazer? Eu estou tentando o melhor, como um cachorro do Guru Varga, o tempo todo. O cachorro mais fiel do Guru Varga, por isso que eu grito o tempo todo. E para ver essa situação terrível ao nosso redor, ninguém pode nos ajudar, ninguém quer nos respeitar, enxergar o que nós estamos tentando fazer. O que fazer? Entender Srimati Radharani, para isso você tem que realizar Mahaprabhu Gauranga, porque Gauranga Lila é a explicação completa do Krishna Lila. Qualquer Lila que Radha e Govinda tenham feito, a explicação está contida nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. É a única maneira de entender Radha e Govinda entendendo Mahaprabhu. O tempo todo eu me arrependo ao observar a situação tão adversa à verdadeira devoção ao nosso redor. Porque eu falo a verdade absoluta, as pessoas não podem ouvir. Se eu mentisse, eles me escutariam. Eu posso dar 100.000 documentos e mesmo assim eles não querem entender o que eu estou explicando, não querem obedecer. Eles querem obedecer os falsos, porque a sorte deles é suja. Então todas as gopis, elas são absolutamente educadas. Elas são tattvavidya, beti, as gopis, todas as gopis. Como que você pode dizer? Mas as gopis está escrito. Como assim? Elas dizem que elas não são cultas, que elas não são educadas. Elas declaram isso? Elas não são aristocráticas? Então, como é que você está falando isso? Nós somos ineducadas, nós somos meninas da floresta. É por isso que Krishna vai para Mathura. Porque lá em Mathura todas as moças são educadas e sofisticadas, mas nós somos caídas. As gopis reclamam, falam assim. Ele foi para Mathura, porque aquelas gopis que estão lá são muito artísticas, articuladas, elas têm cultura e educação. Nós somos meninas que lidam com vacas na floresta. Mas esse não é um fato. Elas falam isso porque elas são humildes. Se você quiser ouvir Tattva Siddhanta, as gopis são as mais versadas, porque toda a educação vem dos pés de lótus de Srimati Radharani. Tudo vem dos pés de lótus de Srimati Radharani, que é a fonte de todo conhecimento, que é a fonte de todas as deusas, de todas as devis, Rukmini, Satyabhama, todas, onde quer que elas existam, todas vêm dos pés de lótus de Srimati Radharani, das unhas de Srimati Radharani.
Srimati Radharani, out of humility, just Então, ela, por we have humildade, document ela in- vai dizer. we have document in Bhagavatam, Nós Gopi temos Gita, documentos that ou they no have Bhagavatam their ou no award. Gopi Gita. They are aware, they have Tattva Gyan about Elas têm Krishna Tattva. conhecimento pleno sobre Krishna But Tattva. still, Mas as mesmo if assim, as if it is like not having any tattva. As if é it is como se like elas não... they have Elas no falam tattva. como se elas não tivessem Because tato nenhum. if Tattva Gyan is there going to back Porque them, se Tattva then their Gyan está madhurya lá, cannot stay. Then opulences can. se elas Vaishnavi. manifestam todo esse Follow. Tattva, a madhurya, a doçura da relação delas com Krishna não se manifesta. If Então elas Tattva deixam Gyan isso is de going to lado. push them, back them, Se then Tattva the Gyan a Vaishnavi can suportasse, flourish, então but they o don't like Ashwarya, Vaishnavi. os poderes de Deus, All se Vrindavan tornariam Leela, conscientes para whatever, elas, mas wherever elas não it is, querem isso. whatever Leela, Qualquer Right from the passatempo, beginning. desde o início, up to end. do início ao fim, All Krishna Leela, todo Krishna all Lila, Vrindavan Leela, todo Vrindavana you know, Lila, that is Madhurya Leela. tudo é Madhurya Lila. A Lila é o passatempo da doçura. But Aishwarya is Ashwarya covered está up lá, with- covered o up poder with de my- Deus está lá, mas Because está if Aishwarya is coberto there, pela then doçura. Madhurya cannot stand. Porque Then they cannot get the test. senão, se elas soubessem, se elas manifestassem a consciência de Krishna é Deus, elas não experimentariam essa doçura. Então é por isso que o Senhor Supremo diz, Aishwarya Shithil Preme Nahi nós Marpito. podemos encontrar esse Siddhanta perfeito. If Aishwarya Gyan going to dilute this prema, Então, se o conhecimento sobre Ashwarya, sobre a opulência do Senhor Supremo diluísse Madhurya, Madhurya não sobreviveria. Krishna não I gosta like to disso. feel Eu my quero friend going to sentir fight, I can beat you. que Eh? se meu amigo You are quiser not brigar going to comigo, obey ele Krishna. venha You are brigar defeated. comigo. You have to take me. You have to- Krishna, vamos lutar então, This kind of play para with ver that. quem está certo. Krishna, you Esse check, tipo de you check passatempo ele how quer. sweet it is. Toma, Krishna, come. They are Ele dá uma up mordida and na up. árvore e dá o resto da fruta, uma mordida na fruta e dá o resto para Krishna. Down. So nice. Oh, Que delícia. so after that, Krishna is all full of tahalin. Todos os gopas mordem a fruta antes dele e Krishna come o resto. Ah, estava gostoso mesmo, vocês comeram In tudo. this condition, you can never Esse é o get it. Krishna Lula. You have to leave Lila, all, kick nessa out of your falsehood. condição você não pode entrar, você tem que jogar o seu falso ego. Não pense, eu sou um homem, eu sou uma mulher. All try to reach this point. Deixe, It's very alcance esse ponto Otherwise, central. you cannot. Caso contrário, por tempo infinito você não vai conseguir entrar nos passatempos do Senhor Supremo. Pure sadhus, their heart is Os so sadhus mais dedicated, puros, o coração deles é tão so delicado, fine. If tão you beat somebody, no, sutil. in front Se of você sadhu, bater em alguém diante de um sadhu, then as if the sadhu can cry. Why you o are sadhu beating? poderia chorar. Por que você está batendo nele? If you beat somebody heavily, Se você bater em alguém com força e tiver um sadhu ali, o sadhu choraria. Por que você está batendo nele? is going to beat himself. Como se ele estivesse That apanhando. feeling. Ele sente o que os outros sentem. At least this tattva you cannot develop. Big lecture we can give. Você tem que desenvolver esse tattva, mas não é uma questão de decorar grandes aulas. Even Você tem we que ter cannot esse go out sentimento, of essa the trap sensação. of this Maya. Senão você não vai conseguir sair das garras de Maya. Você tem que ter uma qualificação mínima necessária. A qualificação mínima necessária para conseguir começar o Krishna Bhajana. As pessoas se sentem bem, mas elas estão isoladas, elas vivem no próprio conforto. Elas são como grandes chefes. Eu digo, na nossa sociedade você pode encontrar a máfia, já ouviu falar? Uma máfia política. Existe máfia na educação, máfia na política. Você não sabe? Você pensa que eles são grandes cavalheiros de gravata. Mas eles fazem parte da máfia, por exemplo, da educação. No campo do esporte, tem máfia lá também. Grandes máfias para todos os lados. Eu posso provar. Está cheio desses grupos. Na vida do Bhajana também tem várias. São grandes mafiosos. Se eu falar alguma verdade, eles podem matar você e jogar você no Ganges. Se você falar algo absoluto, eles matam você e jogam você no Ganges.
Você não pode acreditar, mas é um fato. Eu estou com Chaitanya Bhagavatam. Se você trouxer Nishimadeva, eu poderia tocar. Existem máfias dentro do campo espiritual. Mas essas pessoas pensam que são grandes santos, grandes Vaishnavas. Eles acham isso. Eles estão dando a vida, se sacrificando aos pés de lótus, entre aspas, dessas personalidades que são mafiosos espirituais. E eu tenho timidez ao discutir sobre o Srimati Radharani. Alguém está me dizendo, não fale nada, por que você vai falar? Eu me sinto tímido. Isso é o que está acontecendo. Então as gopis, elas têm Tattva-gyana, conhecimento infinito dentro dos seus corações. Elas podem falar dessa maneira, mas eu tenho documentos para mostrar do Gopi Gita. As gopis falam claramente, Krishna, você está presente em todos os lugares como a super-alma. O que as gopikas cantam nessas músicas? Eu já fui nessas florestas. Eu fui lá de noite, com a lua cheia, as gopis andam de uma floresta para outra. Florestas cheias de espinho e pedra. Ó Krishna, onde você está? Eu fui em todas as florestas de Vrindavana, de Shyamdas Babaji Maharaj, onde as gopis procuraram Krishna. Agora eu não tenho mais tempo, eu gostaria de ir. Se vocês me deixarem, eu vou para lá. E as gopis dizem para Krishna. Krishna não está lá. E elas cantam. Onde ele está? O que significa? Se alguém tem alguma ideia básica em sânscrito, Nakalu Gopika, Kalu significa definitivamente. Você não é o filho o amado das gopis, você está em todos os lugares, você é a super-alma. Akhilo Dehinam. Até os insetos. Em todos os lugares Krishna está. Em todos os lugares Krishna está. Nós estamos sentados. Você está sentado no coração de tudo, de todos, até das bactérias do vírus. Você não pode encontrar um lugar onde Krishna não esteja. Ele é omnipresente. Ele é omnisciente. Então, certamente, as gopis, elas têm Tattva-gyana. Então, caso contrário, como elas falariam dessa maneira? Mas na prática, quando elas vão viver as coisas, elas não vão usar isso. O Tattva-gyana fica nelas de maneira escondida, como latente, é encoberto por Madhurya, pela doçura. Elas falam essas coisas e depois de novo elas querem brigar com Krishna. Onde você foi? Elas querem brincar com ele. Sukadeva Goswami pergunta. Parikshit Maharaj pergunta para Sukadeva Goswami. Acha Gurudev. Parikshit Maharaj pergunta. Quando elas aceitam Krishna como um mocinho, como um herói, elas não sabem que ele é o Senhor Supremo? Quando elas aceitam Krishna, quando elas começam a brincar com Krishna, elas não têm ideia nenhuma de que Krishna é o Senhor Supremo? É por isso que eu vou servi-lo? Não, elas não têm essa ideia. Zero, elas não pensam nisso. Se essa ideia viesse, toda a lila se dissolveria, seria diluída. A concentração de Madhurya se perderia. Entende? Se você vai receber, por exemplo, o doce das árvores
some de ameixa cheater e going to um serve you trapaceiro with fosse some servir water você, punching, colocar água water ali. punching, hey, here, Rasa. Ah, toma aqui o Rasa, doce. no so O taste. doce com You água never punch não tem water. gosto. Você já colocou água e eu não That's why, quero. no? Não é So assim? there is- Se Follow alguém fosse te what I say. dar alguma coisa muito doce, This way- diluísse tudo na água, para que ia servir? All Tattva Gyan, Então, dessa absolute maneira, Tattva todo o Gyan is Tattva there. Gyana, ele está embutido nos golpes, latente. Ele não se manifesta porque ele destruiria a doçura All Tattva. dos passatempos de Shri Shri But Radha still, Krishna. It is covered up with such a maya, such madhurya. They feel it Então, almost nothing there. Eles Krishna sentem is our friend. como se Krishna fosse amigo delas. Não tem nada de Ashwarya, nada de conhecimento, nada de Friend Tattva. singing, Yashoda Krishna é Mati, nosso my boy. amigo. He's Yashoda supreme pensa Lord. que ele é meu filho. Uddhav, you are foolish number one. Ele é o Senhor Supremo. Que Uddhava? Fique You quieto. are foolish number one. Você é um Krishna tolo. is my son. Krishna é meu filho. Que Senhor You can Supremo. think that way. But really so. Krishna thinking, E Krishna pensa, Yashodama is my real mother. Yashodama é minha mãe de Actually, verdade. Nanda De Baba verdade. is Nanda my Baba father. é meu pai. Nandatmajo, it is written. This way, all the way I can prove from different tattva Então, nós siddhanta, poderíamos different provar de angles, diferentes ângulos todo esse Tattva Siddhanta. that Srimati Radharani Que Srimati Radharani Gopikas, e as they are Gopis the absolute idealism são in o the way ideal of Krishna absoluto no caminho do Seva. Krishna All Seva. Seva, Jasodama Seva é ideal. But Todo Seva é ideal, idea absolute. mas o Seva de Radharani é absoluto. Has some speciality with the Seva. Existe um done by Seva Seva. especial feito por Srimati Because Radharani. inside Madhurya Porque Rasa, dentro de Madhurya all Rasa, other rasa todas is as outras raças naturally present. estão naturalmente presentes. Inside Dentro Madhurya Rasa, do all Madhurya rasa Rasa. automatically there. Toda raça está lá automaticamente That's why presente. standing on neutral É por isso platform you que can numa discover plataforma neutra você poderia descobrir that Madhurya Lila, Madhurya especially Lila, Parakiya Madhurya Lila, especialmente is more and Parakiya, more. é mais e mais Parakiya bhave excelente, é mais hoy, elevado. Raser Ullas. Parakiya Bhavehoy, What is Rase written in Chaitanya Ullas. Charitamrita? O que está escrito no You Chaitanya must Charitamrita? memorize all Tem those que slokas. decorar, Though it is decore todos Bengali. esses versos, But to mesmo speak sendo em Bengali, você Harikatha. tem que pronunciar no Harikatha. Parakiya bhave hoy, Raser Ullas. Krishnadas Kaviraj Goswami writing, Shandas Kaviraj Goswami with escreve, Parakiya Bhava, com Parakiya Bhava getting some Rasa, excellency, recebe um Pampa. impulso, Ullas. bumper success. Ela Parakiya é bhave hoy, inflada, ela Raser é Ullas. Ras can reach up to a peak acelerada. point, absolute E essa peak raça point of alcança o excellence. ponto máximo da excelência. That's why all our E é Gaudiya por isso que Guru o nosso Gaudiya Guru Varga, they are going to get the test. What eles Mahaprabhu recebem wanted esse to show sabor us. do In que Mahaprabhu Kartik quis nos Vrata, I mostrar. like to discuss No Kartik Vrata, different point I eu vou can discuss. discutir isso de Whatever diferentes lila pontos there. de vista, todas as lilas, In Nilachal, all in no deep, Nilachal, I like to discuss. And it all profundamente. depend upon you. Tudo depende de você, All depend upon you, your mood. do seu of act. humor. If you feel attraction, then I Se can você speak sentir more. atração, eu vou If falar no, I mais. can Se você stop. não falar atração, se você não demonstrar atração no seu coração, eu paro. Posso parar de Now, falar. point is that today is Então qual é the o ponto? Hoje Avirbhav Tithi of é o Srimati Avirbhav Radharani. Tithi Is de it so? Srimati Radharani. Ah, sim? Today is the Avirbhav Tithi of Hoje é o Srimati Avirbhav Radharani. Tithi de Really? Srimati Radharani de verdade? Não. Krishna Janmashtami was Krishna the actual Janmashtami Avirbhav Tithi É o of verdadeiro Avirbhav Tithi de Srimati Radharani. secret Avirbhav. É o secreto Nobody Avirbhav. Ninguém sabe. Because Krishna Porque never going to stay Krishna without nunca Radharani. fica sem Radharani. Shakti Shakti Mattur Avhed. Shakti, Srimati Shakti Matar Radharani Avid. never gets separated Srimati from Radharani Krishna. nunca pode ser So maybe separada de secret Krishna. from coming Então talvez to exista make fool of us. um segredo que vai nos Srimati trapacear. Radharani is surely coming with Krishna because Krishna Ela se can never manifesta stay com alone Krishna, porque Krishna nunca fica sozinho. with Krishna. Ela vem com So, Krishna. Janmashtami, Então, no Krishna Avirbhav Janmastami, Tithi, we know, Avirbhav Tithi but de still we Krishna, can share, we can Nós pass poderíamos remark dizer que safely. There also podemos Srimati afirmar Radharani que came Radharani também vem naquele that dia, day, very secretly. secretamente. How you know?
Como a gente How you sabe? know that you are going to pass this kind of remark? Como que It você is pode dizer revolting. isso? Nobody can Isso é accept. absurdo. Everybody can accept. Ninguém pode aceitar. Sim, não. Todos têm que Everybody aceitar. they must accept. Todos devem aceitar. Okay, today's Avirbhav, I am also Hoje o going to Avirbhav de observe Radharani, Radharani, sim, but I ok. know it very Eu não soon. vou Srimati Radharani deixar de can. observar isso, mas Srimati Radharani vem junto com Krishna, How secretamente. you know? Como eu sei? Because it is written Porque está in escrito Bhagavatam. no Bhagavatam, Gopi Gita. no Gopi Gita. Again I can go and touch Gopi Gita. De novo eu There. posso ir e tocar o Gopi Gita. Gopi Gita. It is written, Gopika all speaking. Lá está escrito, as gopis todas juntas vão The dizer. first sloka. O primeiro What is the verso. starting? Como começa? Jayatite janmana brajo srayat indira shashadatahi daita dikshutam dikshutavaka tvaidhita sabo tvang vichimbate. Now you can sing, shout. Você poderia cantar e gritar. Jayatite vikam Shreta indira shashadatrahi daita dikshutam dikshutabaka tvaidhita sabo stam vichimbate. They already written it is. Já está escrito isso. Already written. I have nothing Já to está do. escrito. Não sou eu que Gopika speaking. disse, são as gopis que vão dizer Jayatite Janmana dikam. brajo. Whenever you Brajo. took birth, Quando quer que você Vrindavan nasça, is eternally present. Everybody knows. Vrindavan existe But eternamente, still, todos sabemos. when you Mas quando você se manifesta, your seus lila, passatempos, Jayatite adhikam, Jayatite adhikam, Adhikam, Janmana brajo. Janmana Whenever you Brajo. took birth, Quando as você if nasce, some unknown Shakti é como se uma there, Shakti who is going to decorate the desconhecida whole Vrindavan. que decora toda a Vrindavan is always Vrindavana. decorated, Maharaj. Okay, but still, Vrindavana é sempre linda, Maharaj, sim. more and more Mas quando Krishna se manifesta mais e mais, ela é decorada com frutas, com flores. flower Como like se to talk a with you, natureza estivesse querendo birds like falar, to talk, os river pássaros like to estivessem talk, querendo falar, os rios estivessem querendo falar. situation like to talk. They are dancing. What? Está tudo dançando That ao is redor. Gopika, they are Gopika speaking. E as gopis dizem isso. Gopika is going to open this As mystery. gopis vão abrir esse As mistério. Gopika, they are going to open this mystery. Elas vão revelar esse Jayatite mistério. dikam janmana brajo srayat indira shashadatri. Indira means Lakshmi. Indira significa Lakshmi. Gopika speaking as if As gopis vão as if dizer, Lakshmi é going como to se decorate Lakshmi the whole Vrindavan. decora toda a Every Vrindavana. drop, every point, every dust particle like to speak something. Cada partícula de And pó that em Vrindavana gostaria de dizer Indira, algo. literal meaning is, Indira significa but Lakshmi inner Devi. meaning O is significado given in Chaitanya interno Charitamrita. é dado no Chaitanya What is the meaning? Charitamrita. Qual é o Inner significado meaning interno? is Radharani. Radharani. Sarva Lakshmi Mai Radharani. Sarva All Lakshmi Lakshmi Mai Radharani. Todas as Put Lakshmis. together. A mãe original de todas as But there Lakshmis. is- they are, E Radharani. mesmo assim, elas não podem ser comparadas a So, Radharani. you understand? Follow what is Você it. entende? Sarva Lakshmi Mai in Chaitanya. Sarva you can Lakshmi read Chaitanya Mai, Charitamrita. a mãe Chaitanya original de Mahaprabhu. todas as Lakshmis. A fonte Every original day. de todas as Lakshmis. One page. Todos os dias você deveria Every ler o Chaitanya Bhagavata, Do uma kirtan. página, We like to do bhajan. e cantar o Kirtana se você quer fazer vida espiritual. So it is written Então está escrito there that Jayati Tedikam Janmana Brajo Shrayata Indira Shashadatrahi. When you took birth, miracle. quando você When you nasceu, took birth, miracle from there. milagre you found aconteceu. some special thing. Nós vimos coisas especiais se manifestando. As flores estavam sorrindo e rindo. As plantas estavam Rivers are rindo. dancing. Os rios estavam dançando. So here, secretly, Gopika speaking, whenever you took birth, Então as gopis vão dizer all isso em source of segredo. Lakshmi, Indira, A fonte de todas as Lakshmis, Indira, Radharani, Srimati Radharani, secretly came to secretamente decorate. ela vem para decorar Secretly came Vrindavana. to decorate. Secretly came. Está Not escrito. openly. Ela não vem abertamente. Two days Srimati Radharani Hoje ela se coming manifesta to bestow abertamente. Kripanas
para dar misericórdia a todos nós. I have no time to discuss all in detail. Eu não So posso many discutir things tudo from em different detalhes, angles. tantas coisas eu poderia dizer de She is the diferentes only ângulos, personality diferentes pontos. who can Ela é a única arrange personalidade que kripa for pode all countless jivas. arranjar a misericórdia para todas as incontáveis She jivas. can arrange kripa, Krishna Ela kripa. pode arranjar a misericórdia de Krishna para todos. Even Srimati Radharani going to put Krishna at, in such a position, well, Radharani coloca you Krishna numa best to keep posição. on them, then I can come to you, not that. Às vezes ela diz: se você não distribuir misericórdia, eu não vou vir lhe servir. Se você pudesse dar misericórdia para todos, aí sim. Dessa maneira, Srimati Radharani Prabhupada vai explicar. Dessa maneira, Radharani arranja a misericórdia para infinitas jivas, direto ou indiretamente. Se você não estiver com o coração cego, você pode realizar. Se você estiver cego, você não pode entender. Hoje eu vou parar por aqui, peço desculpas. Eu não posso falar mais, nós temos muito seva. O verso com o qual eu comecei é um verso muito estranho. Quando Srimati Radharani, quando Bhagavan Shri Krishna recebe essa oportunidade, Krishna está indo para algum lugar. E na estrada, ele vê Radharani. O que acontece? Krishna fica nervoso. Seus líquidos corpóreos todos diluem. Os panos que lhe enrolam no corpo todos caem. Ele fica tão nervoso. Todos se desamarram. Então, quando Gopikas e Srimati Radharani procuram, as Gopis encontram Krishna. Um dia eu vou explicar. No ano que vem. Agora não temos esse objetivo. Então as Gopis encontram Radharani chorando em algum lugar. E com Radharani elas vão procurar. Então elas encontram que o Senhor Supremo está sentado numa árvore. Quando elas passam por ele, ele manifesta 4 braços. Narayana. Elas falam: olha, Narayana. Elas não querem Narayana, elas querem Krishna. É Narayana, elas passam reto. Quando Srimati Radharani vem, Krishna tenta se manter as 4 mãos. Mas quando ela se aproxima, Krishna começa a tremer. Quanto mais ela se aproxima, ele começa a tremer. E somente 2 mãos ficam para fora, porque 2 entram para dentro. Krishna quis se mostrar na forma de Narayana, mas ele não consegue. Ele só manifesta 2 mãos, porque Radharani invoca a forma dele como Krishna chama Sundara. Brajaraja Sunu Jasaika Kataksa Saraghat Vimurchitasya Saradhika Paricharami Kadara Sena Vancha Kalpadurusha Patitan Pavana Bhavishnabhyo Nam. Give danda, no, stick. Eu não posso fazer muito Kirtana, vou fazer só algum número limitado. Tapta Kanchana Gauranga Radha Vinnashi Vishwansata Puramami Hari Priya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhava
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Gurudev, kabe tabo karuna prakashe. Gurudev, kabe tabo karuna prakashe. Shri Gauranga Leela hai nityo tattva ei dhirobhishashe. Shri Gauranga Leela hai nityo tattva ei dhirobhishashe. Hari Hari boli Godmo kanone Pramibo darshano yase. Hari Hari boli Godmo kanone Pramibo darshano yase. Nitai Gaurango Adito Sivar Gadadharo Panchajano. Nitai Gaurango Adito Sivar Gadadharo Panchajano. Krishna Morase Bhasabe Jagat Kori Mahasankirtano. Krishna Morase Bhasabe Jagat Kori Mahasankirtano. Kirtana Vilas Midango Vajan Sunibo Yapano Kane. Midango Vajan Sunibo Yapano Kane. Dekhiya dekhiya se lila madhuri Vashibo premero gane. Rasiya dekhiya se lila madhuri Vashibo premero gane. Na dekhi avar se lila roton Kadiha Gaurango boli. Na dekhi avar se lila roton Kadiha Gaurango boli. Amare বিষয়ী পাগল বলিয়া অঙ্গেতে দিবে কধুলি। আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া অঙ্গেতে দিবে কধুলি। গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে। গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশ। দয়াল গুরুদেব দয়াল গুরুদেব গুরুদেব দয়াল গুরু দয়াল গুরুদেব দয়াল গুরুদেব গুরুদেব। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হৃদয়ে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হৃদয়ে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া সদ হে আমারে তোমারো চরণ ধরি। দিয়া পদ ছায়া সদ হে আমারে তোমারো চরণ ধরি। ছয় বেগোদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগোদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে। ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে। একাকী আমার নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শুদ্ধ বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধর।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধানি। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাশে পাশে। আর তুমি দিলেও দিতে পারো, তুমি দিলেও দিতে পারো। কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ধন, তুমি দিলেও দিতে পারো। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি। সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়বতরি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়বতরি। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান। শিখায় শরণাগতি ভক্তের প্রাণ, শিখায় শরণাগতি ভক্তের প্রাণ। দৈন আত্মনিবেদন গোপীতে বরণ, নিবেদন গোপীতে বরণ। অবশ্যই কিবের কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন, বিশ্বাস ভালো। সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, শরণাগতি হইবে যাহার। তাহার শুনে শ্রীনন্দ কুমার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ
কুমার রূপ সনাতন পদে দন্ত তিন ধরি রূপ সনাতন পদে দন্ত তিন ধরি ভকতি বিনোদ পরে পদ ধরি ভকতি বিনোদ পরে পদ ধরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো ধম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো ধম ঈশ্বর নাম তের পান তের পান ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর হরি হরি বলিতে ননে ববে নীর হরি হরি বলিতে নলে ববে নীর আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হই আর কবে চাঁদে করুণা হইবে বিষয় বৈষ্ণবর কবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছাড়িয়া তবে শুদ্ধ হবে মন বিষয়ে হবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হে রব শ্রী বৃন্দাবন কবে হাম রব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পাশে রঘু মোর আস রূপ রঘুন ও পদে রঘু মোর আস প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম দাস নরোত্তম দাস দয়াল গৌরাঙ্গা নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে রাধে জয় জয় মাধব দৈতে।
অরণি মণ্ডল মহিতে গোকুল অরণি মণ্ডল মহিতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দামোদর রতি বর্ধন বেশে দামোদর রতি বর্ধন বেশে হরিণী স্ফুট বৃন্দা বিপিনে সে হরি স্ফুট বৃন্দা বিপিনে জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে জয় জয় মাধব বিশ্বভানু দোধি নব সখী লেখে বিশ্বভানু দোধি নব সখী লেখে ললিতা সখী গুণ রমিত বিশাখে ললিতা সখী গুণ রমিত বিশাখে জয় রাধে জয় জয় মাধব জয় জয় রাধে জয় করুণাম কুরুময়ী করুণা ভরিতে করুণাম কুরুময়ী করুণা ভরিতে সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে সনক সনাতন বর্ণিত জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দৈতে জয় রাধে 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 রাধে জয় রাধে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Gaur Premanande. Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati